ao céu. E estamos de volta com o Dr. João Paulo Nogueira Ribeiro, falando sobre o projeto Horas da Vida. Dr. João, o Horas da Vida hoje ele é um programa social, ele se tornou um instituto, uma ONG, o que exatamente ele se transformou ou está se transformando? Em 2012, com a entrada do Rubem, que é meu sócio na Consulta Clique, né? Quando ficamos eu e ele aqui no Brasil à frente da Consulta Clique, já o conhecia de algum tempo, já tinha uma amizade, mas o convívio do dia a dia mostrou que a gente compartilha muito dos valores em comum. E essa questão da solidariedade, do cuidado, era uma coisa que tanto ele quanto eu, que a gente tinha aí uma vontade de multiplicar, né? E isso então acabou se materializando mesmo quando a gente transformou o programa Horas da Vida, que era uma parte de responsabilidade social da Consulta Clique, num instituto independente, né? É uma ONG, hoje tem até uma titulação de OCIP, que é uma entidade de interesse público, para que ele tenha uma personalidade própria, e possa crescer e a gente possa deixar um legado, ou um exemplo de como as coisas podem ser organizadas, né, para construir algo novo e ajudar muita gente. A solidariedade é contagiante? Sem dúvida, sem dúvida. Dá bastante trabalho, mas é algo muito gratificante. Doutor, o profissional cadastrado no Horas da Vida, ele ajuda como? Só doando a consulta ou de alguma outra maneira? Ele pode ajudar de várias maneiras, né? A consulta ele pode fazer no próprio consultório dele, que é onde ele recebe um paciente triado para a especialidade dele, no dia e hora que ele tem disponível. Ele pode ajudar também dando uma palestra, participando de mutirões, tanto para as ONGs como mutirões abertos. Pode participar também enviando um texto ou um conteúdo para a gente alimentar Horas da Vida virtual, que são os textos publicados diariamente, né? E futuramente, quando a gente tiver o braço de educação mais estabelecido, pode atuar até numa discussão de casos, profissional, às vezes um médico no interior está com uma dúvida, quer esclarecer com alguém que é um super especialista de uma certa área, ele pode ajudar dessa forma. E também divulgando, né, para os seus pares. Sim. No caso das palestras, elas podem ser feitas também em empresas? Podem sim. Essa é uma das formas que a gente tem pensado bastante como um produto que pode ser uma forma de financiamento para o Horas da Vida, para que a gente não dependa só de doações. Hoje, o Instituto ainda depende essencialmente de doações. É porque informação sempre é muito bem-vinda, né, doutor? E às vezes a pessoa não sabe o que ela pode fazer para evitar determinadas doenças, até no caso da prevenção. Exato, e é bem isso mesmo, porque a gente entende que educação e saúde estão no mesmo eixo, né? É difícil uma pessoa que está doente aprender, né? E uma pessoa que sabe, ela se cuida muito mais, né? Então levar esse conhecimento, em especial em saúde, de uma forma simples, mais direcionada para as pessoas, faz tanto uma diferença na saúde, na qualidade de vida dela, como da sociedade como um todo, considerando até do ponto de vista econômico. Agora, com relação aos idosos, porque quando a gente fala de jovem e criança, os profissionais sabem onde eles estão. E no caso desse trabalho, existe uma coisa voltada ao idoso e como é feito? Especificamente ainda não. A gente tem as consultas em geriatria, tem os mutirões onde a gente aborda questões relacionadas ao envelhecimento, a alterações de memória, alterações de comportamento, mas uma atuação específica para determinadas áreas a gente não tem de uma forma mais generalista. E as coisas também vão se adequando de acordo com a necessidade, né? E de acordo com os profissionais que vocês têm cadastrado. Exatamente. Tanto isso com a disponibilidade, com a boa vontade de quem vai chegando, né? A gente sempre vê aí com bons olhos quem chega, quer estruturar, porque a gente não tem capacidade de fazer tudo, né? Mas essas ideias são sempre muito bem-vindas, porque eu acho que não só a assistência, mas a prevenção e o cuidado a gente pode fazer de uma forma muito maior e muito mais difundida. Verdade. E como o doutor disse, né? Cresceu muito rápido, mas é um bebê ainda, né? Precisa aprender, está caminhando, precisa aprender a andar, né, doutor?
Precisa. Ele está, nesse momento, até passando por uma consultoria aí que a gente ganhou para redefinição para repensar essa identidade, né? Que, usando essa analogia que você fez, que é um bebê, muitas vezes ele é um bebê grande, que estava se olhando no espelho e não está se enxergando, não está se entendendo direito, né? Então isso está ficando mais claro, acho que as formas, as pessoas estão chegando, essa estrutura está ficando mais sólida para poder crescer. Mas o ponto principal é que o cerne, a espinha central, a base é muito sólida, né? É pautada em valores muito fortes, né? E tem já uma liga ou uma receptividade muito grande, que é a questão da solidariedade e de juntos a gente fazer o bem para as outras pessoas. Dr. João, como funciona a logística desse atendimento? Então, o profissional, ele se cadastra aqui no site do Horas da Vida, depois ele recebe um contato nosso, solicitando a documentação para validação, e depois ele fica disponível para doação de horas, que ele pode doar de forma pré-determinada ou ele pode doar de forma sob consulta, sob demanda. Se ele não doa de forma pré-determinada, a gente entra em contato e pergunta se ele tem disponibilidade quando tem um paciente da especialidade dele. Do lado do paciente, primeiro a gente seleciona as ONGs que podem participar. A gente tem uma fila de ONGs, infelizmente a gente não consegue atender todas, porque existe a necessidade de manter um balanceamento entre o número de horas doadas e o número de pacientes e número de profissionais, né, para atender essa demanda do outro lado, né? Após selecionar as ONGs, a gente pede uma ajuda para o serviço social de cada ONG ajudar na seleção dos pacientes, para identificar quem precisa passar por uma consulta, já tentou passar pelo SUS, não conseguiu, tem um problema. Isso é um ponto importante, porque o Horas da Vida ele não é uma alternativa ao sistema privado, muito menos ao sistema público. Ele é uma complementação. Tá, do sistema público. Para alguém que está com uma dificuldade de acesso, de um diagnóstico, da execução de um exame e não consegue, mas ele já tentou resolver, aí a nossa atuação é muito importante. Tá? É nessa hora que entra o Horas da Vida, né? Ele vai entrar, vai ajudar a desatar esse nó sempre que ele pode, né? E depois esse paciente volta para o sistema. Então o paciente que está lá fazendo parte de uma dessas ONGs que a gente assiste, ele tem um problema, se ele não conseguiu resolver pelo sistema público, ele procura o serviço social, preenche lá uma triagem, né, do ponto de vista socioeconômico também, depois uma triagem mais técnica, que é analisada aqui no Horas da Vida, para a gente saber quem de fato precisa do quê, né? Vou te dar um exemplo. Muitas vezes um paciente, diz que tem uma dor nas costas e quer passar com um ortopedista. Tá? Às vezes na cabeça do leigo, dor nas costas é algum problema de coluna, né? Mas muitas vezes, se essa dor foi causada por um cálculo renal, por uma pedra nos rins, ele precisa muito mais de um urologista do que um ortopedista, tá? E essa hora, para ser otimizada, a gente faz exatamente essa triagem. Você imagina a dificuldade que é para colocar na frente de um profissional que está doando uma hora um paciente que precisa de uma consulta. E chega lá nesse momento, ele não é daquela especialidade, ou o caso não é para esse especialista, aí seria uma ineficiência muito grande.